A questão é legal, se é legítima, aí é que entra o problema, se é legítima ou não, mas é legal e tem que se criar legalmente defesas para isso. Tem que criar legalmente defesas para isso. Agora, por exemplo, um jogador como o Jairzinho, que foi citado, ter uma escolinha é uma coisa natural, é um desenvolvimento natural de uma carreira de um jogador. Porque ele sabe, ele aprendeu, é natural que ele desenvolva, que ele parta, que ele divida isso com uma nova geração. É natural que aconteça isso. É bom até. É bom até. Agora, o que a gente não pode é o seguinte, na hora que você tem uma mina de ouro, vão pelo sonho do Eldorado, ficar rico rapidamente, não sei o que, 500 mil pessoas, nos filmes americanos, carruagem, aqui mesmo, Carajás, garimpar, parece garimpeiro que nunca pegou numa picareta, é garimpeiro, nunca pegou num negócio de coar, é garimpeiro. Mesma coisa o futebol. O futebol é a forma mais fácil de você chegar ao estrelato, aparentemente, para quem está vivendo. Porque o que mexe o futebol? Chegar ao estrelato e a grana. O que mexe o futebol? Com uma coisa que as pessoas sabem. Já sabem naturalmente. Desde criança eles sabem mexer com a bola. E sabem mexer com a bola e dentro de uma comunidade, eles são os reis. São os reis da comunidade. Você pega um fenômeno, por exemplo, como o Ronaldinho. Ronaldinho é um fenômeno desse tipo. Ele pintou já como craque. Alguém olhou, viu que ele era. Craque, né? Inclusive, durante um certo período, ele se dizia que o biotipo dele, estudaram o biotipo dele, que o biotipo dele era considerado excepcional para o jogo de futebol. E ele assim, do ponto de vista do biotipo, ele é o jogador que mais sofreu lesões graves e, ao mesmo tempo, cirurgias revolucionárias para continuar jogando bola. E hoje ainda está jogando bola com os problemas que ele tem. A história do futebol? Como é que você vê essa história do Mas eu queria insistir ainda um pouquinho mais sobre esse biotipo. Sobre essa a história questão. do futebol contradiz esse biotipo. Né? Pega os craques do futebol, não tem nada a ver com o Ronaldinho Fenômeno. Ele é um fenômeno até nisso. Mas, Nelson, escolinhas, procuradores, sempre existiu. Sempre existiu. Mas o que a situação atual é inteiramente diferente do passado, a ponto de interferir até na relação entre o povo e a seleção. Por quê? Quando os clubes perdem o passe, porque o passe é uma espécie de alfândega que impede que os clubes grandes raspem os elencos dos clubes pequenos e impedem que a Europa, Espanha, Itália, principalmente, raspem o futebol sul-americano de seus craques. E tem outro grave problema decorrente disso, as transferências ininterruptas. Hoje você começa um campeonato com 11 e no segundo semestre está arriscado a ter que contratar outros 11. A garotada que se apaixona, né, idolatra um craque, no ano seguinte ele pode estar vestindo a camisa do seu inimigo. Isso acaba com a essência do futebol, que é a relação do torcedor com a camisa. O ídolo os americanos que faz esse problema no basquete, eles resolveram isso lá com as regras rígidas com relação no futebol brasileiro sempre teve a permanência dos jogadores nos clubes, a troca de clubes. No início do século XX, havia regras de pedágio, década de 50 mesmo, um atleta amador, um profissional para ir para outro clube, tinha que fazer um pedágio, ele podia se transferir, tinha que passar pelo crivo da CBD se fosse para outro estado, aí voltaria depois de 6 meses, aí ele poderia ingressar num outro clube profissional do seu estado. Então havia regras que valorizavam essa relação do torcedor com o seu ídolo. Hoje o que acontece? 90% dos craques da nossa seleção veste a camisa de europeus. Tanto que hoje você vê brasileiros já não sentem, não tem aquela relação com a seleção brasileira. Por quê? Porque o craque está lá fora. Mas isso, de certa maneira, não está servindo também para, vamos dizer assim, melhorar a qualidade do futebol no mundo? Por exemplo, isso vem acontecendo com os jogadores africanos na Europa. Nós somos brasileiros, nós temos preocupação com a situação do nosso futebol. O próprio futebol brasileiro está sofrendo a influência disso. Os clubes brasileiros estão na bancarrota. Mas a seleção brasileira ainda continua favorita no... A seleção brasileira é uma coisa à parte, é um clube. A CBF é um clube acima
do bem e do mal, acima dos interesses justíssimos do futebol brasileiro. Não há compromisso da CBF com o futebol brasileiro. A CBF tem interesses próprios. Ela convoca onde estiver o jogador. Ela não está interessada... Não é uma contradição isso? Você ter a quantidade de craques brasileiros jogando pelo mundo, a quantidade de recursos que eles movimentam, não há o peso, a importância que a seleção tem, o peso que a própria CBF tem como instituição do esporte no Brasil. Olha só. Com isso que vocês estão falando, com a decadência dos clubes brasileiros, a crise permanente dos clubes, a desorganização. Em relação à seleção, tem uma coisa que o Zico falava isso na década de 80. Você tem que dar prioridade a quem está no futebol brasileiro, quem está jogando aqui. Porque hoje qualquer jogador quer ir para fora para entrar na seleção, porque senão não entra. Qualquer técnico colocado lá... É uma senha. É colocado e tem que obedecer os ditames do patrocinador. Porque não me diga que aqueles todos convocados dessa nova gestão, pessoas que a gente nunca ouviu, jogadores que a gente nunca ouviu, daqui a pouco estavam vestindo a camisa da seleção, uma semana depois eram vendidos, saiu de uma praça para outra, por interesse de empresários, junto com os grandes patrocinadores. Então, na hora... atenção, aí dizem... Não, o futebol brasileiro que joga no Brasil é um futebol fraco, os jogadores são ruins. Não são, toda hora são vendidos aos montes. Então, você faz uma seleção maravilhosa aqui no Brasil para jogar e ganhar da seleção do Dunga. Maravilhosa, para jogar e ganhar da seleção do Dunga. Fechar o círculo aí nessa coisa da profissionalização. Quer dizer, então, que a bandeira do fim do passe livre do Afonsinho foi uma canoa furada? Não. Tem que ser olhado no momento. Porque pelos comentários parece que todo mundo está com saudade de como era antes. Não. Porque para a torcida poderia até ser bom, agora para o jogador era uma situação complicada. Não, antes do Afonsinho, antes da lei do passe, antes do passe livre que ele conseguiu ir fazendo uma jurisprudência, a negociação era livre. A ação de Afonsinho, naquele processo famoso em que ele ganha o passe livre e com isso cria a jurisprudência, o que aquilo significou foi uma regularização, uma regulamentação, uma regularização, uma imposição de uma norma. E foi um avanço, foi uma conquista dos jogadores, do jogador enquanto profissional, enquanto trabalhador. Foi uma conquista importantíssima. Mas é claro que, a partir daí, essa norma da lei do passe foi sendo submetida às circunstâncias políticas. E hoje pouco significa de defesa do jogador, enquanto trabalhador, né? E por quê? Porque o passe, que antes era do dirigente, num certo momento foi do jogador, hoje é do comerciante, do vendedor, né? Do traficante. Sempre que eu ouço tráfico, eu me lembro de tráfico de escravos. Né? E atualmente tráfico de entorpecente, de droga também. Né? O passe livre sempre existiu. Há, inclusive, um fato que causou até um rompimento entre o América e o Fluminense, que um jogador muito bom de bola, o Kaká, lateral que ele conseguiu... Porque alguns jogadores, devido à sua qualidade, no momento da renovação, eles impunham uma cláusula que, ao final do contrato, eles ganhariam passe livre. Quer dizer, e outros craques, às vezes, devido já à idade, eles ganhavam passe livre, não interessavam mais. E devido à sua relação, por exemplo, Danilo, quando saiu do Vasco, o Vasco, em prêmio a ele, deu passe livre e ele foi para o Botafogo. Isso em 55. Então, o passe livre, esses casos, muitos casos, eles não estão em contradição com o passe que pertenciam às agremiações esportivas e que davam essa proteção aos clubes, impedindo esse êxodo e essa quebra da ligação entre a massa torcedora e os seus ídolos. Mas, ao mesmo tempo,
prendia mesmo os jogadores. É evidente, havia os jogadores não podiam se transferir e os clubes seguravam os jogadores, obrigavam os jogadores a assinarem com um valor muito abaixo. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco, no terceiro bloco, aí nós vamos discutir um pouco a relação do governo, ou melhor, dos governos com o futebol, a interferência da política, do Estado na vida do esporte favorito da nossa sociedade. Até daqui a pouco.